Ok. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aí a nosso segundo encontro síncrono, né? De contabilidade básica do curso de administração. Só um minutinho, teve alguém que colocou alguma coisa, faço administração. Ah, tá, tudo bem, tá jóia. Então, hoje nós vamos falar aí um pouco da introdução à contabilidade básica. Espero que vocês já tenham vivenciado parte dos nossos conteúdos aí do ambiente virtual de aprendizagem, né? Assistiram os vídeos? E aí, pessoal? De acordo com o nosso conteúdo programático lá do ambiente virtual de aprendizagem, né? A nossa disciplina, ela está estruturada aí com um material de apoio que eu coloquei para vocês lá, aí no nosso bloco 1, né? Então, nós temos aí algumas informações sobre a contabilidade geral, né? Eu já disponibilizei para vocês lá, como eu avisei, uma apresentação do PowerPoint narrada e comentada, né? Em apoio a esse material, eu disponibilizei aí um videozinho institucional, né, para despertar aí o interesse na gestão financeira, onde a gente apresenta um resumo da obra Pai Rico, Pai Pobre, e também apresentamos um videozinho sobre a obra O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Então, também a última aula que eu trabalhei com os meninos sobre isso, tá? E hoje nós vamos fazer um resumo, né, de tudo isso, para que vocês me digam aí, desde já, né, eu já provoco aí a participação de vocês, no sentido de como anda, né, a gestão financeira de vocês. E aí, o que vocês me falam? Né, vocês têm ideia do que é essa gestão financeira? Está mais ou menos dentro daquilo que foi apresentado ali, nas duas obras? Tem alguém que se identificou com o que foi apresentado ali nas duas obras? Boa noite. Eu acredito que tem muito a O ver que vocês me com dizem, pessoal? o método que a gente utiliza, Oi? os recursos, o modo que a gente administra para poder sermos produtivos, não atuarmos de modo a ter prejuízo, saber quando, como utilizar. E Bruno, acho que caiu sua conexão aí, mas tudo bem. Eu entendi o que você colocou. A ideia é bem essa mesmo, né? A princípio, né, nós partimos do pressuposto de que vocês têm pouca ou nenhuma experiência ou vivência com a contabilidade, né? Em especial com as ferramentas da contabilidade, né? E aí, considerando que vocês estão num curso de formação gerencial, né, um curso de administração, é importante que a gente consiga compreender quais são, né, os elementos que compõem a matéria-prima do nosso trabalho,
né? Então, vocês, essencialmente, terão como matéria-prima de vocês aí, do dia a dia, né, como objeto de trabalho de vocês, as organizações, sejam elas particulares, né, do setor privado ou do setor público, né, com formação social ou com formação individual, né? Então, é sobre esse aspecto que a gente precisa trabalhar a contabilidade aqui, de entender a contabilidade nesse conceito capital, né? Quando eu falo entender a contabilidade no conceito capital, é compreender a contabilidade no conceito patrimonial, tá? É que vocês estão se formando para gestão de negócios, né? Para gestão empreendedora, para gestão de empreendimentos. Então, a gente precisa compreender que não existe negócio, né? Pelo menos nesse universo capitalista que vivemos, não existe negócio sem capital, sem a figura do capital, né? Nós precisamos constituir essa figura, tá? E para constituir essa figura, então, nós vamos tomar algumas medidas, né? Alguns elementos, vamos usar de alguns recursos, né? De conhecimento na produção de relatórios e documentos, que são, em essência, né, produzidos pela contabilidade, mas para instruir, né, ou seja, para orientar a administração quanto às decisões a serem tomadas, né? Então, essencialmente, o que nós vamos fazer aqui, nesse semestre, é dizer para vocês, tá, de quais são os elementos, quais são os instrumentos, quais são os procedimentos adotados pela contabilidade, né, para que consigam, para que esta contabilidade consiga fornecer informações necessárias à administração, tá? No caso, os administradores, né, os gestores da organização, para que esses possam tomar as suas decisões, né? E essas decisões aí envolvem decisões gerenciais, decisões de marketing, decisões promocionais, né, decisões situacionais, enfim. Então, tudo isso vai estar organizado, né, dessa forma, de que a gente compreenda quem usa a contabilidade, né, para que serve a contabilidade, mas o que é essencialmente a contabilidade e como é que ela se organiza para atender esses usuários da contabilidade, tá? Então, esse material, né, como eu falei no nosso primeiro encontro ciclo, ele vai estar sempre sendo disponibilizado no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né? Já falei para vocês o porquê da escolha desse ambiente, em função da segurança que ele nos dá em relação ao conteúdo, tá bom? Então, isso já está organizado lá, e à medida que a gente for produzindo os nossos encontros, também vamos acrescentando, tá? E como eu disse, né, nesse primeiro bloco, nessa primeira unidade que nós organizamos lá, a ideia de trazer para vocês essas duas obras, Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia, é para que a gente consiga já formar essa compreensão, né, de posse, tá? De patrimônio. Compreender as várias variáveis, né, de um ativo, por exemplo, né? Começar a entender no mundo econômico, né, nesse cenário aí, suponhamos que eu tenha aí alguma reserva, já também nos orientarmos para isso, nos orientarmos para a organização da nossa vida financeira, né? De modo que essa vida financeira supra as nossas necessidades básicas, mas também
nos seja garantido, né, ali uma poupança, né, uma formação de um capital contínuo, para que esse capital contínuo, aí considerado uma reserva financeira, né, nos possa nos garantir aí uma vida financeira mais tranquila ao fim do nosso ciclo de trabalho aí, né? Para a próxima aula, eu vou tentar organizar para vocês aí um material apresentado pela Bolsa de Valores, em que mede, né, a vida útil de trabalho de qualquer trabalhador do mercado, tá? Que a gente tem ali dos 18 aos 55, 60 anos de idade, né? Então, nós temos ali a fase mais produtiva, e essa fase mais produtiva também é a fase em que a gente costuma gastar mais, né? Mas tem também a questão de nos preocuparmos para a vida pós-60, né? Que é a vida sexagenária. Então, quem é que cuida de sustentar essa nossa aposentadoria, por assim dizer, né? E aí compreendemos também essa diferença entre aposentadoria, benefício social, esse benefício social concedido a partir do governo federal por questão de lei, né? E a aposentadoria em essência, né? O que é aposentadoria para mim? Ou seja, o que é aposentadoria para vocês, né? Eu espero que vocês, ao final, entendam essa questão da aposentadoria. Então, o que o Alisson planejou como aposentadoria, a Ana Luísa, né? A Andras Francisco, Bárbara, Brenda, Bruno, Kaique, Diene, Elíade, o Igor, Lucas, Marcos Carvalho, Marlene, Monique, Paulo Vitor, Pedro, Randrine, Rayane, Tauane, Vitor, né, todos vocês, independente da idade de vocês, né, ser mais jovens ou menos jovens, mas o que vocês têm planejado para fins de aposentadoria, para o futuro, né? Como é que vocês esperam acontecer essa aposentadoria? Professor. Então, oi, pode falar, querido. Pode falar. Não, porque eu acho que tinha um sinal aí de alarme, parece, eu achei que você estava escutando. Desculpa aí. É meu celular informando aqui dos compromissos. Obrigado, viu? Então, essa é a questão, né? Porque, na verdade, o que nos leva, né, em matéria de empreendedores, se vocês forem fazer um estudo aí do material disponibilizado, por exemplo, pelo SEBRAE e outras instituições voltadas para o estudo do mercado econômico e financeiro brasileiro, vocês vão... E também muitas das obras, né, da literatura da administração, vocês vão encontrar uma espécie de consenso, né, quando a gente fala de empreender. Quando a gente busca empreender, né, qual que é a proposta? Então, vocês estão fazendo um curso de administração. Quando vocês entraram no curso de administração, bom, tem ali uma expectativa. Eu vou me formar como administrador para quê? Muitos para dar continuidade aos negócios da família, né? Outros para buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, trabalhar com instituição financeira, trabalhar com escritório, montar seu próprio escritório, enfim. Né? E aí, quando a gente fala de trabalhar com escritório, então eu vou trabalhar para uma entidade existente, né? Eu vou trabalhar para uma empresa. Se eu vou trabalhar para uma instituição financeira, é o mesmo sentido. Se eu vou trabalhar para a administração pública, é a mesma coisa. Então, já existe uma organização. E se eu vou trabalhar por conta própria, então eu vou ter que constituir essa entidade, né? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Estamos nivelando o nosso entendimento sobre essa questão conceitual, né, dos usuários da contabilidade. Então, para que serve a contabilidade? Por que o administrador tem que estar preocupado com contabilidade, né? Por que o administrador tem que estar preocupado com gestão financeira, com administração financeira,
com a administração de recursos de um modo geral, né? Porque as finanças são os recursos, né, capitais, digamos assim, disponíveis para que a organização se mantenha ativa no mercado econômico e financeiro. Então, é a partir daí, né, nós passamos a dar uma importância maior para o produto da contabilidade, que é as demonstrações contábeis e financeiras, com viés para a gestão poder tomar as suas decisões, né? Então, quando eu falo isso, né, de ficar aqui elucubrando sobre as expectativas de vocês quanto à sua formação, embora eu não tenha perguntado nenhum de vocês quanto a isso, né? Mas a gente já tem uma vivência, e essa vivência nos faz perceber e nos preocupar, inclusive, né, com o futuro financeiro de cada um de vocês, né? Porque o futuro financeiro de cada um de nós interessa ao Estado, né? O Estado tem total interesse de que todos nós, de que cada um de nós, tenhamos sucesso em nosso futuro financeiro. Porque isso é garantia de um estado de sucesso também. Então, vocês vão ver que é uma corrente, é um ciclo, né? Em que um ajuda o outro, em que eu, consumidor, dependo do empresário, que depende do fornecedor, e esse fornecedor depende do produtor, e o produtor depende do planeta, e todos acabam dependendo uns dos outros, né, o que gera aí uma relação de interdependência, né? Então, quando a gente fala aí dessa proposta, né, de oferecer para vocês essa experiência de viver a obra Pai Rico, Pai Pobre, quem não teve oportunidade de ler o livro, se puder, o faça, né, porque aí eu acredito que isso vai contribuir muito para a formação da educação financeira de vocês, tá? Então, a proposta é fazer com que vocês aprendam como fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E isso se torna aí um estudo para a vida toda, né? É uma oportunidade de vocês compreenderem a diferença entre renda e despesa, né? Vocês fazerem uma relação da renda com o ativo e da despesa com o passivo, e aí a gente já começar a ter esse contato com os elementos que nós administradores, né, vamos viver no dia a dia, né, impostos, taxas, contribuições, boleto, notas fiscais. A partir daí começamos a compreender conceitos como custos, despesas, custos diretos, custos indiretos, custos de fabricação, produto acabado, mercadoria para revenda, estoque de mercadorias. E aí, a partir do momento que eu começo a dizer isso tudo para vocês, a gente precisa organizar isso, né? Então, como é que nós vamos organizar isso? E aí a contabilidade vem com as suas ferramentas, né, apresentando ali um plano de contas, para nós organizarmos esse plano de contas em contas patrimoniais, contas de resultado, né, contas patrimoniais ativas, contas patrimoniais passivas, né, contas de resultado positivo, contas de resultado negativo, ou seja, aquilo que representa receita, aquilo que representa despesa, o confronto disso, que nome damos ao resultado disso, né? Qual que é a influência desse resultado no patrimônio da organização, e aí, a partir daí, o que é possível fazer com esses relatórios gerados pela contabilidade, né? Então, é importante que vocês tenham essa compreensão, eu diria que é importante que vocês tenham essa educação financeira, né? Porque eu costumo dizer que, assim, uma empresa, por maior que ela seja, né, a maioria dos negócios, por maior que seja, começou pequeno, né?
muitas das sociedades anônimas que existem no país começaram como empresário individual ou sociedade empresária limitada, né? Então, surgiu do sonho de uma, duas ou mais pessoas, né? Mas surgiu ali, muitas delas no fundo de uma garagem, né? Exemplo, a própria Apple, a própria Google, né? A Microsoft e outras gigantes do mercado aí, para não dizer também a Kellogg's, né? A Heinz, como é que é o ketchup lá, que eu esqueci o nome aqui agora, a MM, né, que é de doces e balas e confeites, etc. Então, a Macarrão Ara, por que não dizer, né? A CLTO, vamos trazer aqui para o nosso universo, Indiana, Aladim, né? Eu tive a oportunidade de ver a Indiana funcionando como uma unidade. Então, se você for, eu acho que a gente não dá conta de enumerar quantas lojas da Indiana tem hoje espalhadas pelo Brasil, pelo estado de Minas e Bahia. Acho que Bahia e Espírito Santo também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso começa pequeno. E quando eu falo que começa pequeno, né, é aquela mesma metodologia que a gente usa no universo científico, né? Quando eu falo comércio pequeno, se você tem uma boa administração financeira, se você tem uma consciência de uma boa administração financeira e consegue fazer a administração financeira dos seus recursos pessoais, né, por menor que sejam eles, mas de modo que eles consigam suprir as suas necessidades básicas e ainda gerar sobra, certo? Que essa é a proposta dessas duas obras, né? É você gerir as suas despesas pessoais, os seus custos fixos, né, e variáveis ali, e ainda gerar sobras. Então, esse mesmo método você vai aplicar na sua organização, independente da escala, né? Isso só vai ampliar. Se hoje eu consigo gerir um orçamento de um salário mínimo, que é R$1.000, e a partir da concretização do meu curso, né, eu sou aprovado num concurso público para gerir um departamento financeiro de uma organização com um orçamento de R$1 bilhão, o processo é o mesmo, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui é isso. Então, se você tiver essa educação financeira, se você tiver esse parâmetro aí, né, essa orientação dada a partir dessas duas obras, então, dificilmente você não terá sucesso nos negócios que você tiver envolvido, independente do tamanho deles, né? E aí a gente apresenta algumas regras, né, como eu falei. Então, se você tem condição de fazer uso do seu recurso, cumprir ali as suas necessidades básicas, suas necessidades fisiológicas, suas necessidades de saúde, alimentação, educação, transporte, vestuário, né, lazer, né, e ainda, apesar de tudo isso, né, ainda conseguir fazer uma reserva financeira, então você está no caminho certo da sua gestão financeira, tá? Se você consegue fazer isso de forma automática, que bom, né? Se não, uma das primeiras orientações que a obra do George Clason traz para a gente, O Homem Mais Rico da Babilônia, é que do seu vencimento básico do mês, você saiba, né, aproveitar bem a regra dos 10%. E os 10% é chamada regra dos 10% da sabedoria financeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do valor do meu salário, né, do meu prolabore, do meu vencimento, do meu soldo, e aí chamem como vocês quiserem, né?
é importante que antes de pagar qualquer outro fornecedor, né, ou qualquer outra obrigação, a primeira pessoa a ser paga deve ser você. Né? Então, essa é a regra, em síntese. Claro, se você for aprofundar na obra lá, você vai ver, vocês viram o vídeo, né, a questão lá do Banzi, em que ele ensina como é que se faz essa gestão financeira aí. Mas a proposta é essa, é que se eu ganho 10 mil reais, então eu já reservo logo R$ 1.000 e guardo isso para independente de qualquer coisa. Ah, professor, mas aí alguém vai ficar sem receber. Não, não é questão de alguém ficar sem receber. Aí é que está a essência da administração, né? O bom administrador não é aquele que trabalha com sobras, né? Trabalhar no azul é muito fácil para qualquer um. Inclusive, a maioria dos que trabalham efetivamente no azul acabam, muitas vezes, comprometendo o resultado da organização, enfiando os pés pelas mãos, né? O bom administrador é aquele que trabalha com recursos escassos, né? Que ele mostra a capacidade que ele tem, a habilidade de gerenciar os recursos, né? De que maneira? Bom, se você recebe R$ 1.000 de salário e tira R$ 100, claro, só vai sobrar R$ 900 para você pagar água, luz, telefone, aluguel, feira, etc, etc. Né? E aí entra essa sabedoria financeira, né, para você poder administrar esses recursos. E é claro que, naturalmente, em função de um projeto maior, né, nesse caso, estou falando do projeto maior, é você ter um saldo de R$ 1.200 ao final de um ano, né, porque se eu tiro R$ 100 todo mês e guardo ele ao final de um ano, eu vou ter R$ 1.200, né? Ou seja, eu vou ter um 14º salário, né? Para diversos fins, digamos assim. Algum sacrifício eu vou ter que fazer, né? Então, alguns sacrifícios, em função de um projeto maior, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios menores, né? Então, essa realmente é uma ginástica financeira, e eu posso dizer para vocês que ela não é muito fácil, tá? Na minha vida financeira, eu posso dizer para vocês que eu já experimentei várias situações, né? Mas a minha melhor situação, ela se ajustou exatamente a partir de 2006, que foi quando eu tive acesso a essas duas obras, e me envolvi diretamente e resolvi experimentar essas duas instruções, né? E o que eu posso dizer para vocês é que eu não posso reclamar, né, dos resultados alcançados. Existe aí uma questão de planejamento, né, disciplina, vocês vão ver tudo isso nas obras ali, mas é importantíssimo que você tenha essa disciplina, né, de se pagar primeiro, para que depois você comece a assumir as responsabilidades, até porque a partir do momento que você sabe das suas limitações, né, você acaba por assumir menos responsabilidades financeiras com os outros, né? E ainda mais nesse momento em que vivemos, com a taxa Selic hoje, que já chegou aí a 2,5%, hoje ela está, acho que, salvo engano, a 5,5%, quer dizer, menos de 6% ao ano. Para quem já trabalhou com uma taxa Selic, o que é a taxa Selic? A taxa básica de juros do país, né? Para quem já trabalhou com a taxa básica de juros em torno de 16%, 18%, falar de 6% hoje chega a ser um absurdo, né? Mas países como o Japão trabalham com taxa básica de 1%, né? Japão, Inglaterra, Alemanha. Então, não são práticas de remuneração de capital com especulação financeira, né? Muito pelo contrário, a especulação aqui ela passa pelo mercado financeiro e não pelo mercado financeiro, mas o mercado produtivo, né? E não pelo mercado
da lei da que a gente chamaria ali de agiotagem, né? Não é meu Deus, esqueci o nome da palavra, a palavra que a gente costuma trabalhar aqui. Mas, a hora que eu lembrar, eu falo para vocês, tá? Então, a expectativa é que você consiga fazer o seu dinheiro render, né? Você consiga capitalizar o seu recurso, mas uma capitalização justa, né? Uma capitalização convencional, tá? E para isso, para que você consiga capitalizar, você tem que primeiro se estruturar, né? Você precisa ter o capital, né? Você precisa ter o principal para que ele possa ser capitalizado, não é isso? Muito bem. Então, aí a gente começa a compreender alguns conceitos básicos, né? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, se vocês não entenderem, por favor, fiquem à vontade, vocês podem me interromper, né? Podem nos ajudar aí no nosso chat, eu estou acompanhando aqui, tá bom? A Andrine perguntou, eu imagino que essa abreviação seja, meu Deus, já foi isso tudo? Sim, já. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Bradesco, em 2001, a taxa básica de juros era 16, não era 16, ela era mais. Mas, assim, o que a gente oferecia a título de previdência privada para os nossos clientes era algo acima de 16% ao ano. Então, tudo aquilo que rendesse mais de 16% ao ano era um bom negócio para quem pretendia, né, fazer uma aplicação segura, sem nenhum risco, que é o normal aí da maioria dos investidores brasileiros, né? A maioria não quer correr risco. Ultimamente, a gente tem visto uma migração, assim, meio que a médio e longo prazo aí, para o mercado financeiro, aplicação em bolsas. Esse ano mesmo eu tive a oportunidade de orientar muita gente ali na elaboração da declaração de imposto de renda, com experiência, né, de aplicações financeiras no mercado de capitais. Mas isso, eu confesso que não é uma cultura do brasileiro, né? Isso é muito comum no mercado externo, mas o nosso mercado tem se tornado cada vez mais frequente, exatamente em função disso, né? Em função do fato de que, como eu não tenho mais a segurança de deixar meu dinheiro na poupança rendendo 6% ao ano, né? Então, meu dinheiro ficava parado lá, mas me rendia 100%, 6%. Então, se eu deixasse 100 mil reais depositado na poupança, no final de um ano eu tinha 6 mil. Hoje ninguém consegue isso mais, né? A poupança não dá 3% ao ano, tá? Da mesma forma como outras aplicações, CDB, RDB, né? Então, essas aplicações financeiras, elas perderam força, né? E elas estão perdendo força e espaço para quais tipos de aplicação? Bônus do Tesouro Direto, né? Que é quando você compra título direto do governo. Quem não compraria ações do Brasil, né? Por que não? Ou ações ordinárias ou extraordinárias do mercado financeiro. Então, essa migração, ela diz muito dessa proposta de reeducação financeira que nós estamos vivendo. E aí a contabilidade vai ajudar, né? Vai nos ajudar, digamos assim, a entender um pouco desse mercado, né? Entender que quando eu compro uma ação de uma determinada companhia, né, eu estou, de certa forma, aumentando o capital social daquela companhia, né? Eu estou fazendo um aporte de capital, eu me torno sócio daquela organização. Em contrapartida, eu passo a ter o quê? Um ativo, né, no meu negócio. Eu passo a ser uma obrigação para aquela companhia, por quê? Porque ela me deve, ao final de cada exercício,
né, a remuneração desse capital. Então, os dividendos que ela me paga passa a ser um passivo, né? Então, esses conceitos a gente vai começar a compreender aqui nessa contabilidade básica. Eu gostaria muito que nossa disciplina tivesse aí pelo menos 2 módulos, né, para a gente poder gastar bem esses conceitos. Mas, infelizmente, a gente não tem. Nós só temos aí essa experiência desse semestre, e mais curto ainda, né, nesse formato aí, não presencial. Então, eu vou ter que ser ainda mais, digamos, sintético, né, para que vocês possam compreender aí essa relação. E já pensando nisso, né, então eu apresento para vocês que o nosso ativo é um pouco diferente daquele ativo apresentado ali nas obras do Pai Rico, Pai Pobre e do Homem Mais Rico da Babilônia. O nosso ativo aqui, ele é, para a contabilidade, né, a convenção contábil reconhece ativo como bens e direitos da organização. Quando eu falar organização, pessoal, entendam pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, se você tem uma casa, você tem um bem, né? Se você tem um carro, você tem um bem. Se você tem um terreno, você tem um bem, né? Lá, de acordo com nossa instrução, né, do mercado financeiro, economia ali, a orientação é contrária, né? Que é, segundo aquela orientação, se você tem um carro, você não tem um bem, mas você tem um gerador de despesa, né? Se você tem uma casa, você não tem um ativo, mas teria um passivo por ser um gerador de despesa. Então, eu quero que vocês, nesse momento, concentrem no que eu estou dizendo aqui, nessa relação patrimonial. Por quê? Porque quando eu falo para vocês que uma casa é um bem, eu estou dizendo o seguinte: do ponto de vista, né, da estrutura patrimonial, você ter uma casa e reconhecer isso como um bem é o mesmo que dizer, ao invés de eu gerar a despesa, de eu me preocupar com a despesa que uma casa me gera, pagando IPTU, né, manutenção, etc., eu poderia também estar preocupado com aluguel, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma casa e uso essa casa, eu deixo de pagar o aluguel. Mas muitas das vezes pagar o aluguel é melhor do que você pagar a manutenção da casa com impostos, taxas, etc. Aí é aquela velha máxima, né? Depende. Depende do usuário, né? Quem é esse usuário? Suponhamos uma situação em que o servidor público seja uma pessoa, né, um funcionário público aí, que a cada 2, 3 anos ele tenha a necessidade de ser transferido, né, de uma cidade para outra. Ou outro profissional, um vendedor, né, do comércio, representante, etc. Tecnicamente, essa pessoa realmente, se ele fosse, né, comprar uma casa em cada lugar que ele mora, por mais que ele vá estender o patrimônio dele, né, mas talvez a gestão desse patrimônio ficaria muito inacessível, né? Então, nesse caso, essencialmente, pagar o aluguel para ele seja mais interessante, né? Por outro lado, né, para quem deseja segurança, se consolidar, estabelecer fisicamente, né, em um determinado local, deixar de pagar o aluguel também talvez seja uma situação mais interessante. Então, é aquilo que a gente estava dizendo lá no início, né? Quem é que vai dizer isso? O administrador. Vocês, ao final do curso, terão condições de orientar esse investidor, né? O que é melhor fazer com o dinheiro dele? Comprar uma casa ou aplicar esse dinheiro em outro tipo de ativo, né? E continuar pagando aluguel, né? E, de repente, se eu deixar, eu aplicar
deixar de comprar uma casa por 600 mil reais, pagar e aplicar esses 600 mil reais em um determinado ativo, possa ser que o rendimento desse ativo seja suficiente para pagar o aluguel e ainda me dar um retorno, né, significativo ali. Então, essas variáveis, essas análises, elas só serão possíveis a partir dos instrumentos, né, gerados aí pela contabilidade, analisados pela administração, né, e que vão gerar ali indícios de orientação para que a administração possa tomar a melhor decisão possível, né? Então, para nós que temos os nossos bens, ainda que seja uma bicicleta, né, Bruno? Inclusive, as minhas bicicletas eu declaro na minha declaração de imposto de renda. Então, seja ele um carro, uma moto, uma casa, um apartamento, terreno, uma bicicleta, né? Um laptop, tá? Isso, assim, o que a gente precisa aqui é compreender o valor patrimonial disso, tá? Então, uma vez compreendido o valor patrimonial disso, eu vou registrar esse bem, né? Eu vou reconhecer esse bem como meu ativo, tá? E aí eu já entendo que a contabilidade, para a contabilidade, né, a contabilidade ela registra, ela reconhece ativos como bens e direitos. O que são direitos? Eu tenho a felicidade de, ao final do mês, né, pagar todas as minhas contas e sobra um trocadinho ali. E aí eu pego esse trocadinho e emprestei para o meu irmão. Eu emprestei R$200 para o meu irmão, que vai me pagar daqui 3 meses. Então, essa obrigação que o meu irmão tem comigo, de me pagar R$200 daqui 3 meses, me gera um direito. É o direito de receber essa fatura, né, ao final do prazo estabelecido. Então, essas operações, né, nós vamos organizar isso no nosso balanço patrimonial, né, do lado do ativo, ali, junto com os nossos bens. Então, eu reconheço como ativo os meus bens, quer seja um carro, uma moto, uma bicicleta, um apartamento, um terreno, né, um laptop, e os meus direitos, né, que podem ser aí as minhas contas a receber, eu vendo catálogo, né, Jequiti, Rinodê, Natura, Boticário, enfim. E aí, se eu vendo a prazo, eu passo a ter o direito de receber esses recebíveis aí dentro do prazo estabelecido, tá? E aí, esses bens e direitos, nós classificamos em nosso ativo, beleza? Pois é, aí, o Lucas está dizendo, Bruno, que pelo menos a sua bicicleta não é um gerador de despesa. Eu confesso, no meu caso, eu tenho ela para mim como um gerador de satisfação, né? E sem falar que o que ela me economiza é uma coisa fantástica, porque aqui a quilometragem da bicicleta é o dobro da quilometragem do carro e da moto junto. Pra vocês terem uma ideia. Bom, então é isso. Os nossos ativos, né? Nós vamos reconhecer os nossos ativos como os bens e direitos, tá? E os nossos passivos. Os nossos passivos são aquelas obrigações que nós assumimos com as pessoas que nos fornecem alguma coisa. Então, aquele que nos fornece um serviço, né? A mensalidade que eu pago da faculdade, do curso de línguas. Felizmente, vocês não pagam mensalidade, né? Vocês estão numa universidade pública de ensino superior de qualidade e gratuito, né? Que bom. Mas as obrigações que eu tenho para com o fisco, né? Então, eu trabalho. Se eu trabalho, eu recebo um salário. E se eu recebo um salário, a primeira pessoa que eu pago
é o governo, né? Porque já vem ali, ó, imposto, né? É uma contribuição compulsória, você pagar o INSS e, em alguns casos, o imposto de renda retido na fonte. Então, isso são obrigações, isso são passivos. Eu tenho que ter a consciência de que todo mês eu tenho essa obrigação, né? A companhia de energia elétrica, a companhia de saneamento básico, aí, no caso, água, luz, a companhia de telefonia e internet, né, o provedor de internet, e ultimamente são tantos serviços, né, que a gente, eu costumo dizer que a grade tem mudado cada vez mais de produto para serviço, né? Agora, uma das maiores novidades é o iFood Mercado, né? O que eu chamo não sei se vocês já perceberam isso. Bom, a gente ligava para o iFood para pedir comida. Hoje você pode fazer seu supermercado todo no iFood e ele te entrega em casa. Né? Na verdade, o que você está fazendo ali? Assumindo um passivo, uma obrigação, porque mais dia, menos dia, eles vão te oferecer uma assinatura, né? E você vai estar pagando ali, vai estar assumindo uma obrigação. Toda vez que você assume uma obrigação, você assume um passivo. Né? Então, você assume uma obrigação de pagar a TV a cabo, todo mês você vai pagar a TV a cabo, passivo. Né? Então, você tem uma despesa e, em contrapartida, um passivo. Um plano de saúde, você tem uma despesa, também tem um passivo. Seguro, água, luz, telefone, como eu já falei, contas de consumo, de modo geral, né? Supermercado, açougue, etc, etc. Alguns você pode fazer ali uma variação, né, entre o que você paga ou deixa de pagar em determinado mês, mas uma coisa é certa, essa despesa, ela é fixa, consta do seu orçamento, deve constar do seu orçamento, e a partir daí, se você reconhece como seu fornecedor, né, empréstimo financeiro, então o banco te forneceu ali um recurso financeiro para reforma da sua casa, né, ou trocar o carro, enfim, né, independente da finalidade, você tem ali na sua conta, né, no seu grupo de contas, como obrigações, né, a instituição financeira a qual você tem relação comercial aí. Então, o passivo, ele representa essas pessoas, né? Representam ali os fornecedores, representam todas as pessoas que, de alguma forma, te fornecem alguma coisa. A pessoa que trabalha para você na sua empresa, o seu empregado, né, o seu colaborador, ele é um passivo, por quê? Porque você tem sempre ali, todo mês, a obrigação de salários a pagar, né? Dos salários a pagar, derivam os encargos sociais e trabalhistas a pagar, férias, 13º, INSS, fundo de garantia, enfim. Oi. Algum problema aí? Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão dando conta de acompanhar? Tá tranquilo, a gente tá prestando atenção. Tá. Não, é porque eu estou vendo aqui que tá avisando para mim que um ou outro saiu, eu estou preocupado, porque eu estou pensando, será que deve ser a conexão que cai, né? Questão de internet, às vezes cai, aí volta. Aqui também. Beleza. Então tá bom. Então é isso, né? A gente passa a reconhecer aí essas figuras, né? E aí a gente já começa a separar, ter uma compreensão distinta daquela apresentada lá da ordem econômica, da ordem financeira, né? De que eu já sei, bom, o que é ativo? O ativo que eu vou reconhecer toda vez que eu olhar para um bem tangível ou intangível, né? Que é outro conceito que nós vamos entender aqui mais para frente, né? Eu vou tentar, de alguma forma, classificar isso como bens e direitos. Se eu não conseguir classificar isso nem como bem, nem como direito, bom, então me resta classificá-lo como uma obrigação, tá?
Ok, então se eu conseguir classificar como bem, direito e obrigação, eu já tenho consciência do que é um ativo, do que é um passivo. Me restando apenas, né, compreender o que é patrimônio líquido. Mas isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade, já que trata do resultado, tá? Por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que a gente entende bem essa relação, né, ativo e passivo, e que o ativo representa bens e direitos, então toda vez que eu falo de bens e direitos, se eu comprei uma casa, envolveu a relação entre duas pessoas, né, de quem compra e quem vende. Né? Se eu comprei uma bicicleta, a relação de quem compra e de quem vende. Tá? A compra foi à vista, ótimo. Então, envolveu ali a disponibilidade financeira, né? Ah, não, mas a compra foi a prazo. Então, envolve a assunção de uma obrigação, né? Quando eu assumo a obrigação, então eu reconheço ali que eu gerei um passivo, tá? E aí a gente começa a contextualizar, né, quem são os usuários da contabilidade, né? Para quem a contabilidade existe, né? O que esperar da contabilidade, né? O quem espera da contabilidade. Então, a finalidade de ser da contabilidade, ela vai depender muito da expectativa desses usuários, né? Como eu falei no início para vocês, enquanto contador, eu, né, com formação em ciências contábeis, a minha principal preocupação é a escrituração, né, dos atos e fatos modificativos do patrimônio líquido, ou do patrimônio de um modo geral, de maneira que possa gerar demonstrações contábeis e financeiras, né, a fim de que estas sejam utilizadas pela administração para a tomada de decisão. Então, olha só que interessante. Então, o meu objeto, né, é o patrimônio. Eu vou ficar preocupado com tudo que modifica esse patrimônio, tá? E eu vou fazer o possível para escriturar esse patrimônio, né? Deixar registrado todos os atos e fatos que modificam esse patrimônio, para que a administração, e aí quando eu falo administração, é o sócio, o empresário, o proprietário, né? Ou seja, o dono ou gestor desse patrimônio possa, a partir desses relatórios, né, a partir desses documentos, a partir da interpretação e da leitura, né, desses documentos, ele consiga dar o melhor direcionamento para a gestão desse patrimônio, né? Então, quando a gente fala dos usuários da contabilidade, nós estamos preocupados em atender todas as pessoas envolvidas nesse processo, tá? Então, e aí a gente precisa entender que para que exista usuários da contabilidade, a contabilidade nessa finalidade, né, de registrar os atos e fatos modificativos do patrimônio, nós precisamos entender que patrimônio, de que patrimônio nós estamos falando. É o patrimônio de quem, né? Então, ao registrar esses atos e fatos, eu estou preocupado com uma pessoa, né? Com uma entidade, tá? E aqui nós vamos definir pessoa, quer seja física ou jurídica, como uma entidade, tá? E aí essa entidade quer ser física ou jurídica, ou pública ou do setor privado, tá? Para que aí a gente tenha uma noção, né, do que nós estamos falando. Então, nós começamos a definir bem, né, qual que é o nosso objeto de estudo e, a partir desse objeto de estudo, quem são as pessoas envolvidas nesse objeto de estudo, tá? Então, quando eu falo dos usuários da contabilidade, né,
apresento para vocês, por exemplo, essa figura. Quando eu apresento essa figura aqui, dessas 3 pessoas conversando aqui, poderíamos dizer o que vemos nessa figura? Estamos vendo 3 pessoas prestando serviço, né? Por que não? Ou 3 estudantes? Tá, se são 3 estudantes, eles estão numa unidade de ensino. Uma unidade de ensino tem como razão social, né? Tem como atividade fim a prestação do serviço, né? Ou como produto, vamos pensar assim, né? O ensino, né? A educação, por assim dizer. Outra imagem. Essa é bem comum, né? É possível reconhecer essa imagem tranquilamente. Estamos falando aqui do quê? De um pequeno negócio, verdade? Poderíamos dizer que isso é um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, enfim, um pequeno negócio. E aí a gente, quando fala de um pequeno negócio, podemos falar de uma empresa. Então, um restaurante é uma empresa, né? Uma padaria é uma empresa, uma lanchonete é uma empresa, uma cafeteria é uma empresa, né? Um trailer de sanduíche é uma empresa, um carrinho de pipoca é uma empresa, tá? Um carrinho de hot dog é uma empresa. Então, essas perguntas, né, vão alimentando a nossa inquietação quanto a quem são os usuários da contabilidade, né? Quem está preocupado com a gestão financeira do seu negócio? Todo aquele que compra e vende, né? Todo aquele que compra para vender, né? Ou que produz para vender, tá? Por quê? Porque ele produz por um preço, vende por outro, e nesse outro preço, ele vai ter que tirar o preço de aquisição da mercadoria e o seu esforço, né? Quando a gente fala do esforço, é a remuneração do capital dele. Né? Todo o capital empregado, você estou pensando nessa empresa aí, nessa figura. O cidadão abriu ali uma lanchonete. Ok. Então, ele trabalhou a vida inteira ali, 30 anos da sua vida, ele trabalhou como representante comercial. E entendeu a oportunidade de abrir uma lanchonete. Sempre quis ser proprietário de uma lanchonete, vai trabalhar ali com comida fitness, né? Vai entregar salada natural, açaí, etc. Sucos naturais, sorvete, picolé gourmet, enfim, essas coisas que estão na moda aí agora. Então, entendeu essa oportunidade? Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o sacrifício da vida dele, o fundo de garantia, vai vender a bicicleta, vai vender o carro, né, para realizar esse sonho de empreender, constituir o negócio. Então, você tem que entender que esse sacrifício, ele tem um nome. Nós chamamos esse sacrifício de capital, né? E capital aqui é dinheiro mesmo, tá certo? E esse sacrifício, ele não vai fazer à toa, né? Ninguém faz nenhum sacrifício à toa. Você vai fazer esse sacrifício na proposta de que ele seja remunerado, né? Então, se eu peguei lá o saldo do meu fundo de garantia, o saldo da minha vida de 30 anos de trabalho, e abrir uma franquia de fast food na minha cidade, a minha expectativa é que esse capital seja remunerado de uma maneira muito melhor do que seria se estivesse aplicado numa qualquer título, qualquer papel, né, no mercado financeiro. Então, essa é a questão. Estamos falando da remuneração do sacrifício econômico, do sacrifício financeiro de uma vida. Tá? Então, o juro, né, o lucro, por assim dizer, é a remuneração do capital. Tá? Então, quando eu falo da remuneração do capital, nós estamos dizendo que esse sacrifício tem que valer a pena.
tá? Independente do tamanho, né? Se é um restaurante, se é um carrinho de cachorro-quente, se é um carrinho de biscoito de Novo Cruzeiro, ladainha, enfim, né? Ataleia, todo sacrifício tem que valer a pena, né? Ou, por mais que seja um empreendimento imobiliário, por que não, né? Então, na verdade, quando eu trago essas imagens para vocês, a minha inquietação é o que a gente consegue ver nessas imagens, né? Então, enquanto muitos veem, poderia dizer, estão aí com uma visão obtusa, né, de visualizar apenas um prédio ou um empreendimento imobiliário, né, eu chamo vocês para uma reflexão mais além, tá? A proposta aqui é que a gente consiga visualizar, né, mais do que frutas, né, mais do que feira livre, mais do que o esforço ali do produtor rural na feira, no mercado de Quintanda, né, que vocês consigam visualizar que tudo isso é capital, né? De alguma forma, tudo isso se forma aqui, ó, como capital. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Tudo isso se forma aqui, ó, como capital. É o nosso rico dinheirinho, né? Nós vamos constituir uma empresa de serviço. Beleza, vamos precisar de dinheiro. Se eu vou constituir uma pequena empresa ali, um negócio, um restaurante, uma lanchonete, vou precisar de dinheiro. Se eu vou construir um prédio, vou construir um empreendimento imobiliário, vou precisar de dinheiro. Se eu vou vender minha mercadoria na feira, eu vou precisar comprar uma barraquinha, vou precisar tirar a licença na prefeitura, etc. Então, tudo isso, né, para tudo isso, eu preciso de dinheiro. E, na verdade, eu quero que vocês entendam o seguinte, que tudo isso aqui se converte em dinheiro, né? Eu quero que vocês compreendam que todo esse esforço aqui, ó, é um só, né? Se eu falar para vocês, eu tenho uma casa no valor de 500 mil reais. Na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm um ativo, né, de 500 mil reais, tá certo? Essa é a ideia, né? Deixa eu só voltar isso aqui. Essa é a ideia, tá? Que esse ativo de 500 mil reais, quer seja um imóvel, né, ali um empreendimento imobiliário, quer seja uma empresa, quer seja um escritório, uma prestação de serviço, ou ainda uma barraquinha na feira livre, né? Isso é o patrimônio, tá? E esse patrimônio, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser administrado, ele precisa ser gerido, né? Nós precisamos resguardar esse patrimônio, tá? E como é que nós vamos resguardar esse patrimônio? Nós vamos resguardar esse patrimônio de maneira que a gente consiga fazer ali o nosso nossa administração, né? A partir de todas as informações gerenciais, né? De todas as informações contábeis e financeiras que a contabilidade possa nos fornecer, tá? Então, a guarda, né, a guarda desse patrimônio aqui, ó, quando a gente põe essa imagem, então nós estamos preocupados em a contabilidade, né, em registrar os atos e fatos modificativos do patrimônio para manter aí a sua segurança, a sua perenidade, né? Quando nós constituímos uma empresa, pensa numa coisa que deixa um contador triste, e, por que não dizer, um administrador também, né? Quando quando a empresa abre falência, concordata ou fecha suas portas, né?
o falecimento de uma empresa, ela não favorece ninguém, né? O princípio, um dos maiores princípios da contabilidade, é o princípio da continuidade. É que uma empresa, ela precisa existir para além da existência dos seus pensadores, né? Dos seus criadores, por assim dizer, tá? Então, quando a gente fala, né? Desculpa, gente. Quando a gente fala aqui dos usuários da contabilidade, né, estamos preocupados com todas aquelas pessoas que tomam conhecimento da existência dessa organização e, a partir de agora, estão preocupadas... Cadê minha apresentação? Parou a apresentação? Estão preocupadas com a existência, ou seja, com a permanência dessa organização, né? Quando a gente está aqui falando da existência desse restaurante, né? Então, a pessoa lá que pegou seus 30 anos de fundo de garantia e constituiu esse restaurante, ele passou a ser interessante, desculpa, para o empregado que trabalha nessa empresa, né? E aí, se você for pensar, esse empregado tem família, quantas pessoas estão vinculadas a esse empregado, né? Quantas pessoas dependem da renda desse empregado? Ele passou a ser interessante para aquela pessoa que, em vez de almoçar em casa, agora já tem como alternativa, já não vai gastar mais seu vale transporte, já não vai gastar mais o combustível para ir em casa, que fica a 5, 7 quilômetros desse lugar, né? E aí ele prefere, muitas vezes, é economicamente viável, fazer o almoço dele nesse estabelecimento. Então, é um consumidor, né? Então, passou a ser interessante para o consumidor. Passou a ser interessante para o fornecedor, né? Para o seu Zé da Quintanda, aqui da feira, né? Passou a ser interessante para o escritório de administração, de assessoria jurídica, de assessoria contábil, né? Enfim, e passou a ser interessante para o fisco, né? Por que não? Né? Não podemos ignorar essa pessoa, né? Nós não podemos ignorar a figura do fisco, né, nesse universo, tá? Então, essa situação toda, né, essas pessoas envolvidas, é que nós estamos classificando aqui como usuários da contabilidade, tá? Então, esses usuários da contabilidade, uma vez existindo a organização, né, esses usuários, fornecedores, transportadores, hoje cada vez mais ligados, aí, conectados através da internet, né? Então a gente está cada vez mais envolvido, né? Globalizado, por assim dizer. Então, necessariamente, a gente não precisa estar vinculado fisicamente a esses usuários, né? Temos outros elementos aí que nos ligam a essas pessoas, tá? Então, nós passamos a classificar esses usuários da contabilidade aqui como todas essas figuras, né? Todas esses indivíduos ou essas pessoas que, de alguma forma, se correlacionam com a nossa entidade. Banco, sindicato, órgão de classe, governo, concorrente, funcionários, investidores, fornecedores, enfim. Muita gente aí passa a depender, né, da existência, da permanência, da continuidade dessa organização, tá? Não é à toa que se chama entidade. Então, os usuários internos da contabilidade, que é o nosso foco aqui nesse módulo, né, são vocês, né, são os administradores que planejam, que executam e que controlam as atividades da instituição. Ou seja, são as pessoas que vão ali decidir sobre o preço de venda, né, quais os recursos que vão ser utilizados, se esses recursos serão recursos humanos, se serão recursos automatizados, né, máquinas, equipamentos, quais projetos que nós vamos subsidiar, né?
nós vamos gerenciar esses recursos, todas as atividades que envolvem a manutenção dessa atividade, como estão mostrados aí em nossa figura, né? E aí as preocupações que vocês passam a ter a partir do momento que vocês vão administrar os recursos de uma entidade é: eu tenho dinheiro suficiente para pagar as contas? Isso aqui nos remete àquela introdução que foi feita lá com o pai rico, o pai pobre e o homem mais rico da Babilônia, né? A questão de ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Porque nem sempre a gente tem, né? E aí é onde entra a questão da educação financeira, tá? Qual o custo para produzir um bem ou serviço? Bom, eu tenho condição de produzir essa informação. Se eu não tenho condição de produzir essa informação, eu vou, então, buscar essa informação com quem já faz isso para mim com regularidade, né? Onde? A contabilidade. A contabilidade vai fornecer esses elementos aí, a partir do registro dos atos e fatos modificativos do patrimônio, vai ser possível a gente indicar, né, quais são os custos, né, para a produção de qualquer produto, né? Como os problemas externos irão afetar a minha entidade? Eu tenho que ter essa leitura, né, essa capacidade de identificar os problemas externos, e aí você já deve ter visto em administração, se não viram, ainda verão, né, a questão dos pontos fortes, pontos fracos, né, a gestão financeira. A gente trabalha muito com o POFA, né, fraquezas e forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então, eu ter essa habilidade de gerenciar aí esses problemas, né, que porventura aconteçam, e até que ponto isso vai afetar na minha gestão. Por exemplo, o segmento de restaurante. Imagino que o segmento de restaurante jamais passou pela cabeça de um gestor, né, de um restaurante, que ele teria dificuldades por 2 anos, teria que paralisar praticamente suas atividades por 2 anos, em função de uma pandemia de um vírus gripal como esse que nós estamos passando por esses últimos 20 meses aí, né? Não só o setor de restaurante, eu dei um exemplo aqui aleatório, tá? Mas o setor de educação também, né? Principalmente o setor de educação privada, né? As escolas particulares. Quer ver um problema que eu tenho acompanhado com alguma frequência? Os transportadores escolares, né? O que esse povo está fazendo? Aí entra a questão da educação financeira lá do início, né? A questão da segurança financeira. Claro, nós estamos falando de uma pandemia, é um evento extraordinário ao extremo, né? Ainda mais da forma como foi colocada, a ingerência que está sendo dada para isso, etc., que não vem ao caso de a gente discutir aqui agora, mas eu vou falar disso daqui a pouco em contabilidade aplicada ao setor público, então já vou adiantando aqui. Mas pense, por exemplo, uma pessoa que ele tem como única atividade o transporte escolar. Aí não tem escola particular para o seu filho estudar. Então, você não tem a despesa do transporte escolar. E a pessoa não tem a receita do transporte escolar. Ele não tem a receita, mas alguns custos permanecem, sabe? E aí, muitas dessas empresas eu estou falando de empresa, porque, para mim, se você exerce qualquer atividade comercial, né, qualquer atividade com fim econômico, eu reconheço isso como uma empresa, ainda que seja informal, tá? Mas vender cinto, meia e capa de celular na porta do banco, vender castanha do Pará na porta do Banco do Brasil, isso é uma atividade comercial. E ela precisa ser respeitada como tal, porque gera
recurso econômico, gera, né, movimenta a economia, por mais informal que isso seja, tá? E assim, mas se você está falando isso numa situação, nós estamos fazendo um curso superior, nós estamos fazendo um curso superior, mas nem sempre esse curso superior é só para tratar de mega organizações, por mais que eu aspire isso para vocês, né? Eu desejo, né, imensamente que vocês sejam absorvidos pelas multinacionais, pelo setor público, principalmente, que precisa cada vez mais de gente capacitada para a gestão dos seus recursos. Mas aí precisa entender também que a maior parte da economia do país, ela está nas mãos dos informais, né? E aí, de repente, temos uma oportunidade de negócio aí também, né, para instrução, orientação e assessoria desse pessoal que fomenta o mercado econômico de maneira tão informal, né, mas não menos importante que a Petrobras, né, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, etc. Tá? Quais unidades deverão sofrer cortes de recursos? Né? Muitas vezes a gente encontra vive esse dilema, né? Agora mesmo essa situação da pandemia acabou provocando isso. Eu tive situações em que o empresário, né? Por mais que o governo tenha criado ali subsídio, né, para a manutenção do emprego da maioria das pessoas, mas boa parte desses não foi possível. Vocês viram uma das maiores empresas de transporte de turismo do país foi a primeira a dar o grito logo no início da pandemia, né? Que foi a CVC Turismo. Fechou as portas. Né? Aqui em Teoflotone, principalmente, tivemos vários exemplos de lojas que não aguentaram segurar o rojão, né? E acabaram por transferir suas unidades, ou aquelas que tinham unidades aqui como filiais, acabou fechando essas unidades, e aí são menos empregos, né? Menos famílias empregadas, menos pessoas com recursos econômicos, e etc, etc, etc. Né? Então, a nossa proposta aqui é isso, é que a gente tenha condição de fazer essa avaliação, de que, para manter esse mercado aquecido, né, para que a gente possa manter aqui o nosso mercado aquecido de troca de valores, né, aqui representado por bens, né, por elementos, digamos assim, mas é importante que a gente compreenda que a entrega de livros para quem entrega banana, na verdade, estamos entregando dinheiro por dinheiro, né? Então, nós precisamos ter essa consciência da gestão dos custos, tá? Como é que a gente pode evitar custos? Como é que podemos reduzir perdas? Como é que podemos eliminar desperdícios? Como podemos combater erros e falhas, né, para manter esse mercado aquecido, né, de forma tão positiva? Isso tudo vai depender do nível e da qualidade dos relatórios que nós teremos, tá? Das demonstrações contábeis. Ou seja, vai depender também, né, de reconhecermos aqui quem são os nossos usuários, tá? Então, se você compreendeu desde o início da nossa conversa que os sócios constituem uma empresa que faz negócio, né, e a contabilidade registra os dados e produz relatórios, ela produz relatórios para quem? Para os usuários que são supridos de informação. Quem são esses usuários? Os administradores, deixa eu marcar meu beijo aqui, os administradores, os bancos, os fornecedores, o governo, né, o sindicato
funcionários e aqueles outros usuários que, porventura, tenham necessidade socioeconômica dessa entidade. Então, os sócios, é importante que a contabilidade gere essas informações, porque eles têm a finalidade de saber se a empresa deles, se o negócio deles está dando lucro, né? Porque, como eu disse para vocês, o lucro é o quê? É a remuneração do capital, é a remuneração do esforço, é a remuneração do sacrifício, né? Os gerentes, administradores, eles precisam dessas demonstrações porque eles precisam e querem tomar decisões em relação ao próximo passo a ser dado para garantir, né, que essa organização continue dando lucro. Tá? O departamento contábil, ele vai gerenciar esse banco de dados ali, para quê? Para fazer a análise e as provisões, né, dando aos administradores as informações necessárias para que eles tomem as decisões e garantam a segurança e a tranquilidade dos seus sócios investidores. Então, para isso, a contabilidade vai elaborar, essencialmente, o balanço patrimonial, a DRE, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados e a demonstração de fluxo de caixa. Além disso, tem notas explicativas, balanço social e outros elementos, né, que a gente pode enumerar aí, mas aí eles não são mais elementos, digamos, obrigatórios, né? Seriam demonstrações acessórias, mas com a mesma importância e aí esse cunho socioeconômico que nós costumamos dar à contabilidade, à gestão, né? Então, em suma, né, considerando o nosso horário, tá? Vamos ficar hoje aqui, ó, com esse conceito, com essa compreensão, tá, de quem são os usuários da contabilidade. Então, partindo da premissa de que eu tenho uma boa educação financeira, ou se eu não tenho, eu vou procurar ter, né, vou passar a me preocupar com isso, com a educação financeira, e que eu tenha convicção do que são meus ativos e meus passivos, tá? Então, eu passo a ter a compreensão também de que eu sou um usuário dessa contabilidade, né? Eu posso fazer uso da contabilidade de diversas formas. Em alguns casos, inclusive, eu tenho já feito uso da contabilidade de forma indireta. Né? Eu tenho sido alcançado pela contabilidade de forma indireta. E agora sim, eu fiquei sabendo, que interessante. Eu sou empregado de uma empresa, e a partir do momento que você está empregado numa empresa, você é usuário da contabilidade, né? A sua folha de pagamento, seu recibo de salário, ele é produzido pela contabilidade. E ali tem que estar tudo corretinho. Né? Se você tem filho, vai ter salário família. Se não tem, né, isso vai ser deduzido ou não do seu imposto de renda, etc. Então, todos esses detalhes estão intrinsecamente ligados à pessoa da contabilidade no negócio em que você está empregado. Tá? Então, ficamos com esses conceitos alinhados para hoje, beleza? E deixamos a questão da estrutura econômica, tá? E o fecho, né, dessa unidade 1 aí, para a nossa próxima aula. Combinado? Combinado. Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação, alguma consideração a fazer? Se não, então, podemos ficar planejados aí para a próxima aula, tá? Eu informo para vocês. Muito provavelmente, até o final dessa semana, eu já devo disponibilizar alguma atividade avaliativa aí para a gente aproveitar, né? Esse resumão que nós fizemos hoje, tá bom? Mas aí eu informo vocês da disponibilidade disso no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Beleza? Gente, boa noite para vocês, muito obrigado.
tá? E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Boa Boa noite. noite.